Itália Viva, e esse clima de alegria, de intensidade, de vibração, é para que o seu 2025, já estamos no ano novo, seja de fato um ano alinhado aos seus desejos, aos seus sonhos e ao seu coração. E um programa feito de coração, como o de hoje, tem entrevistados muito especiais. Nós vamos falar sobre testamento, sobre grana, sobre deixar o nosso rico dinheirinho, o nosso patrimônio. Será a melhor forma? O testamento ainda é um instrumento válido, com a palavra. O doutor Ricardo Limonge. Boa noite, doutor Ricardo. Sempre uma satisfação lhe ouvir e lhe ver. Boa noite a todos, né? Feliz ano novo para todos os telespectadores, para o professor, para Criti. Podemos tratar disso aí também. Vamos tratar disso e vamos tratar também sobre uma curiosidade histórica. O italiano Tito Livio e a bandeira do Rio Grande do Sul, com o professor, o pesquisador Edson Hüttner. Boa noite, Cris, o colega aqui, né? Nesse ano em que completamos 150 anos da migração italiana no Brasil, é uma satisfação muito grande partilhar essa história. E é uma satisfação também contarmos agora no Itália Viva com a presença dos nossos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Diz a cultura popular, a sabedoria ancestral, que quando a palma da mão coça, é porque dinheiro está chegando. Assim seja. E por falar em dinheiro, nós recorremos ao advogado, Dr. Ricardo Limonge, para saber sobre testamento. Ele ainda é um instrumento assertivo na hora de escolher para quem e o que nós vamos deixar aos nossos herdeiros? Sim, de certa forma sim. O testamento, pela nossa legislação, ele tem um limite de bens a testar, que é 50% do seu patrimônio. Tu não pode testar 100%, né? Ou seja, os outros 50% respeita a legítima. Os teus herdeiros por lei, né? Filho, cônjuge. O testamento tem esse limitador. Ele tem a forma legal, que pode ser por instrumento particular ou instrumento público. Pode ser ele cerrado, que vamos dizer assim, ele fica sob sigilo. É um instrumento legal e só tem um limitador esse dos 50%. É uma forma boa de tu destinar aquele, de repente, herdeiro que tu ficou mais querido, porque teve mais afinidade, teve mais próximo, né? Então pode ele ser privilegiado. Ele pode ser o próprio testamento, ele pode ser inclusive da legítima, um dos herdeiros da legítima, ele pode testar 50% e depois divide os outros 50% com os demais. Quer dizer que um dos beneficiários, ou seja, um dos herdeiros pode ser o testador. Favorecido. Ninguém pode discutir isso. Né? Ele pode mesmo um fazer filho receber a mais... gerência desse documento? Gerência não. Um testamento público, ele fica, aquele que está testando, ele nomeia um testamenteiro, né? Que é normalmente pode ser alguém da família. Pode ser um dos herdeiros? Pode ser um dos herdeiros. Mas aí, doutor Ricardo, desculpe a curiosidade e a chuleza das palavras, mas aí a gente vai botar a raposa cuidando dos galinheiros. Mas esse documento só é válido quando a pessoa morre? Como assim, raposa cuidando? Não, eu fico pensando, porque vamos falar a verdade, é que nós estamos entre amigos. O dinheiro e os bens são valores importantes para os italianos e assim é com seus descendentes. Sim. Então, assim, eu sou herdeira. E pode a pessoa que vai doar, que vai fazer o testamento me nomear
como responsável? Pode, legalmente pode, mas se ele quer deixar um ar de imparcialidade, ele pode nomear um terceiro, um advogado, um escritório, o próprio pessoal do por cartório. isso que me parece, assim, leigamente, meio estranho, né, professor? Eu vou ser herdeira e eu vou organizar a casa? Sim. Não tem esse... Na verdade, tu vai ter que abrir um inventário. Uhum. Porque assim, tu tem um testamento que é 50% do patrimônio, os outros 50% tu tem que abrir o inventário. O testamenteiro, ele se apresenta, pode ser um dos herdeiros, ele se apresenta perante o juiz e e lê o testamento. Os outros podem querer contestar alguma coisa, mas não tem... Muito difícil um testamento público, pelo menos, ser alterado, assim, de não ser aceito. E, doutor Ricardo, todos os herdeiros têm direito a conhecer esse testamento. Sim. Né? E ele só é aberto depois que o dono... Se ele for público cerrado, é aquele que é fechado, daí só vai abrir depois de falecido. Ele pode, o testamento ele pode estar público, aberto, mas ele está lá no cartório, ele está num tabelionato, ele não vai produzir efeito, né, mas ele é público. Além do testamento, que outro instrumento jurídico o senhor indicaria para as pessoas que querem fazer justiça na hora da distribuição dos bens sem causar conflito? Que isso vai ser minha próxima pergunta. Sim, tem várias hipóteses. Assim, tu tem que sempre o tal planejamento sucessório. Tu tem que avaliar a situação de que tu tem, o que é melhor, é um bem, o que é para fugir do imposto. Meu dinheiro, será que não é melhor eu vender um imóvel e aplicar numa previdência privada? Não é melhor eu vender esse imóvel e aplicar em ações? E cada um tem a sua maneira de gerir isso. Aí ele vai ter que individualizar. O seu perfil. Vai ser o seu perfil porque o imposto é alto, né? Então, às vezes, tu fugir para uma previdência privada, tu não sofre o imposto de transmissão, e essas coisas assim ajudam, né? Ou criar as tais holdings. As famosas holdings de patrimônio, que daí, o que acontece? Tu não vai herdar, tu vai herdar uma cota, né? Uma cota social dentro daquela sociedade. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que é correspondente a um apartamento, é a empresa. Ficar 25% para cada um vai ficar com 25% das cotas, não tem que fazer alteração no registro imobiliário, porque ela já vai estar em nome da holding, o bem. E isso, da holding do imóvel. Doutor Ricardo, também pode ser uma forma de eliminar conflitos, porque acontece, né? Morreu o pai, morreu a mãe, e os filhos que tinham uma comunhão afetiva acabam brigando? A briga se dá assim, de repente, tu vai ter um bem que vai dividir com muita gente, daí tem a esposa de um, a esposa do outro, são pessoas que não estavam circulando, e daí não pagou o primeiro IPTU. Mas aquele lá não pagou a parte dele. Né? Então tem as brigas se dão muito por aí, né? Vamos vender. Não, eu não quero vender. Então o que eu recomendo sempre é buscar deixar se tiver vários bens, tentar equalizar já. Em vida. Esse aqui é teu, porque daí fica mais fácil. Não, pode prever nos testamentos também. Doutor Ricardo, o senhor começou explanando que é importante a gente ter uma atitude preditiva, né? Então, assim, a gente se prepara para viver, mas não se prepara para morrer. E aqui eu coloco a questão dos bens. Não existe essa cultura no Brasil, né? Não, tá difícil, né? Porque agora está vindo as pessoas estão se interessando saber com o marketing da internet, com as informações as holdings até ontem não existia, vamos chamar assim, né? Exagerando. Ela são situações novas, né? E tem a promessa do governo que vai taxar mais o patrimônio. Exatamente. Então, assim, são coisas assim que estão ainda muito na incerta. Daí, às vezes, tu vai obter uma recomendação para seguir um caminho e aquele caminho depois volta contra ti com aumento de impostos, coisas. Então, é uma situação que tem que estar sempre atento para preservar e o governo não ganhar mais do que já ganha.
já fez a conta, quanto é o IPTU? 3%, né? Em 30 anos tu apagou o teu apartamento de novo para o governo. 3 vezes 3, 9. Exatamente. E é esta proposta, esta expansão do entendimento que também é o Itália Viva, porque não é fácil, né? As coisas elas não vêm assim por obra do Espírito Santo. O italiano é um povo que trabalha, é um povo que poupa, e aí depois acaba tendo um sócio que não os seus herdeiros legítimos, né? Por causa da esposa, porque daí tem um neto, daí fica mais complicado às vezes os irmãos se entenderem. É mais fácil do que às vezes irmão, nora, o aumento da família artificial. Não é artificial, mas eu digo assim, é mais gente. É mais gente para pensar e ter outras ideias. Doutor Ricardo, antigamente se falava da questão do golpe do baú, né? Então, assim, vou fazer um estereótipo horroroso aqui, mas você sabe que a minha intenção é abrir as possibilidades preditivas para depois não chorar, né? Então a gente planeja antes e as possibilidades de erro, de engano, elas são absurdamente reduzidas. Então, assim, o meu pai é uma pessoa que tem bens, tem filhos todos adultos e ele decide casar com uma jovem. E às vezes, isso é só ficção, né? Mas e às vezes acontece do famoso golpe do baú. Os filhos têm como se prevenir desta possibilidade? Bom, se o pai não é incapaz, é difícil, né? Tem que convencer ele na fala. É muito jovem, vai nos dar problema depois, talvez, né? O interessante é fazer um pacto antinupcial, fazer o casamento, não fazer a união estável. Com o pacto... Casar de fato. De fato é mais fácil de não ter discussões, né? Porque a união estável começou 5 anos antes, ela veio até não, tinha mais tempo, então começa a ter, o casamento é a data. Eu sempre, vamos fazer no cartório um contrato, só que o cartório pode a pessoa questionar, não, mas já vivia mais tempo. Casamento é casamento, né? Daí a pessoa faz todas as declarações, né? É como diria minha avó, Gelsomina Medaglia, é preto no branco. Eu acho também, porque é muito mais fácil para tudo, para não ter discussão assim de tempo de relação. Que isso que acontece às vezes no inventário. Vamos dizer, a pessoa que faleceu comprou um bem num determinado ano, daí a pessoa que está dando, entre aspas, o golpe do baú, não, mas eu já estava com ele, eu já cuidava dele. E é isso. E aqui, a nossa intenção, né, doutor Ricardo, é trazer orientações para que... Eu sempre falo, uma vez comentei, acho que também numa entrevista, que não tem que ter vergonha de falar. As pessoas têm que ter, na hora do casamento, ou na hora que vão estabelecer, morar junto, eu já comentei, tem que se estabelecer um contrato. Quando eu monto uma empresa, a sociedade conjugal é uma sociedade. Quando eu monto uma sociedade, eu não tenho que ir num cartório? O senhor diria que o casamento, sem meias palavras, o senhor diria hoje, com toda a sua expertise na área do direito, que o casamento também é um negócio? Sim, ele é uma sociedade, ele gera direitos e obrigações. Com certeza, ele é um... Quem casa procura ser feliz, mas às vezes tem também algumas coisas que na hora de separar... Casa com amor e separa com dor, né? Tu tem que estar amando muito para casar. Se toma pouco, não vai. Não casa, não. Mas o casamento, eu cheguei a ficar nervosa aqui, arrumei até a brincadeira. Mas isso, doutor Ricardo, é uma questão da gente amadurecer, né? E consulte o seu advogado, se não tiver um advogado de confiança, converse com o doutor Ricardo, para que nós tenhamos uma vida plena, tranquila e se faça justiça, inclusive em relação à transmissão dos bens, né? Sim. Sim, mas é aquela coisa. Os filhos também têm que ter uma calma, né? Tem que conversar. Serenidade. Porque antes de vir para ele é dele, né? E ele resolveu trazer uma pessoa para viver com ele. Que então, o fez feliz, de repente, né? Às vezes sim. E quando é golpe do baú, assim, daí não vai fazer feliz já.
Já arranja problemas de início. Mas, de qualquer forma, fica a orientação do Itália Viva, agora do início de janeiro. Ponha na sua agenda essa situação de transmissão de bens, fique de olho, fique atento. Né? Às vezes a gente deixa acontecer e aí que muita gente faz, já transmite em vida e fica na condição de usufrutuário. Isso é seguro? É seguro, porque o usufruto ele se extingue com o falecimento. De repente é uma medida, de repente calculando os impostos ele seja menor. Mas aí de repente um dos herdeiros tem dívida. Então. Tem problema, nome sujo. É muito individual. Tudo é o que eu ia lhe dizer. É muito individual. Aquelas receitas hoje, né, as receitas culinárias hoje, os grandes chefes dizem que não é para seguir a cega. Imagine você uma questão tão importante quanto esta do direito sucessório. Nem precisa procurar advogado, eles têm que começar a tentar pesquisar esse assunto, tentar entender, assim, para ver, às vezes, uma consulta com o advogado não é suficiente, porque ele não conhece todo o histórico familiar. Isso, então é importante também se atentar para ler mais sobre isso, né, buscar mais informações, e daí sim, daí já vai com uma decisão mais ou menos tomada para ver como é que tu viabiliza. Perfeito. O senhor continua conosco e nós vamos ao intervalo comercial, prometendo voltar com mais notícias incríveis para você. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Professor, pesquisador e um amante da história. O professor Edson está aqui e vai nos revelar uma curiosidade que eu tenho certeza absoluta que você não sabia, assim como eu não sabia. Professor, que história é essa? Um italiano de nome Tito Livio e a bandeira do Rio Grande do Sul? Mas que papo é esse? E nada por acaso, né, Cris? Nada é por acaso. Já faz algum tempo que estamos pesquisando sobre essa história. Eu tenho uma obra sobre Delbrando de Freitas Pedroso, né, Herói Farroupilha. E sempre me ficou essa dúvida sobre a história da bandeira, porque nós vemos no mundo virtual, às vezes, muitas informações fragmentadas, né? E um dos elementos que a gente tem é colocar o mapa para colocar os conceitos, né? Bom, quem fez essa bandeira? Foi Tito Livio Zambeccari, ele é de Bolonha, nasceu em 1802, veio para a América do Sul, Montevidéu, Buenos Aires, e em 1833, né, ele estava em Buenos Aires e Franco Modesto, né, que era um farroupilha, tinha um barco com duas velas, um patacho, que se chama, né? Como é o nome? Patacho. Patacho. É um barco com duas velas. Uhum. E ele fazia essa rota, Porto Alegre, Buenos Aires, era um farroupilha, quando a Revolução Farroupilha estava se estruturando, né? E ele encontrou o Tito Livio em Buenos Aires. E os republicanos, que estavam querendo uma república rio-grandense, né, não tinha uma bandeira ainda, era do Império, né? Então, esse Modesto Franco pediu para ele, Tito Livio, você faz uma bandeira para esta revolução. E ele desenhou e pintou essa bandeira com verde, e esse verde ele puxa mais ainda pelo italiano. Sim. Né? Amarelo e vermelho.
pintou essa bandeira, e já no mastro, em 1833, ele vem para Porto Alegre, né, já com a bandeira do mastro, né? E essa bandeira, ela começa já aí, a partir de 33, né, ter o conhecimento dos farroupilhas, né? Tanto Bento Gonçalves como outros, né? Abrindo um parênteses ainda, Cris, né, mas como é que nós vamos confirmar isso, né? Pois é. Muito bem. Era a minha próxima pergunta. Justamente. Bom, primeiro, existe um documento chamado o Processo dos Farrapos. O que é esse Processo dos Farrapos? Eles abriram um processo, né, é uma obra escrita, publicada pelo Arquivo Nacional, de 1933. E nesse Processo dos Farrapos, eles perguntaram, né, fizeram um inquérito para aqueles que fizeram a Revolução Farroupilha, né, perguntando para eles, mas como é que foi esse negócio aí? Como é que vocês organizaram isso, né? Quem foi que traiu aí, né? Sim. E aí vem um depoimento, né, nesse Processo dos Farrapos, dizendo que esse Modesto Franco que eu falei agora pediu para Tito Livio Zambacari fazer, né, uma bandeira para a Revolução. Essa é a primeira fonte. Sim, escrita, sim, né? Sim. Qual é a segunda fonte? Qual é? Muito bem. O Tito Livio Zambacari, né, ele, depois que ele saiu do Fortaleza do Rio de Janeiro, em 1840, ele volta para a Itália, né, em 1840. E os 2 últimos anos da sua vida ele fica em Bolonha, onde ele nasceu. Sim. E ali ele deixou todo o seu material no Museu Cívico do Ressurgimento. Mapas de Porto Alegre, né, por exemplo, e lá a bandeira, esta que eu estou falando, assinada por ele. E o Alfredo Varela publicou na sua obra, em 1935, Res Avita, né? Então, esses 2 documentos. E terceiro elemento, que é muito importante, né? Isso aí, assim, fez uma... eu tinha passado em Bolonha, né, anos atrás, mas sempre fica aquela imagem, né? E aí, nesse quadro que está em Bolonha, né, feito em 1840 e 1849, está lá o Tito Livio Zambacari, com o mapa em cima das pernas, né? Lá está um lanceiro negro, a gente confirmou, e a bandeira, verde, amarelo e vermelho. E o que ele quis simbolizar com essas 3 cores? A República, né? A Itália tem muito a ver com o ressurgimento na Itália, né? Eles queriam uma Itália unida, né? Isso é muito interessante, essa ligação Sim. com o Rio Grande do Sul, né? Pois é, que estreitos esses laços. Muito estreitos, né? Tanto é que os italianos vieram para cá, Tito Livio Zambacari, o Garibaldi lá em Camaquã, o Rossetti, né, que era um jornalista, ele foi morto em Viamão, em 1839, ele está enterrado em Viamão. O Rossetti, que era o jornalista. Uhum. E veja bem, ele era o editor do jornal O Povo, e escreveu muito bem o português daquela época. Olha isso, doutor Ricardo. O quão próxima a nossa etnia é da história rio-grandense. E aí continua, Cris, que é bem interessante, né? Mas como é que nós chegamos à nossa bandeira, né? Muito bem. O Tito Livio Zambacari, ele foi preso com Garibaldi no dia 8 de outubro de 1836. Bento Gonçalves foi a turma, para te ver como estava com ele, né? E foi levado para o Rio de Janeiro. Um mês depois, no dia 19 de novembro de 1836, é decretado a bandeira oficial da República Rio-Grandense. A patente é do Tito Livio. O que fica? Só o vermelho vai para o centro. Né? O que mudou? Só mudou, o vermelho foi para o centro. Continua a mesma coisa, né? E depois de 1836, com esse decreto da bandeira oficial que veio do Tito Livio, né? Surgiram aqueles painéis republicanos, né? Do Hildebrando de Freitas Pedroso, né? E outros, do lenço Farroupilha do Bernardo Pires, né? E aí só depois, a bandeira da Revolução Farroupilha, ela não teve, por exemplo, um brasão de armas no centro.
Né? Quando é que nós vamos ter um brasão de armas no centro? Em 1891, quando o Brasil se tornou república, né? O Brasil se tornou república e o Rio Grande do Sul teve a sua bandeira, né? Continuou, o verde, o vermelho e o amarelo. Né? E o que vai para o centro? O lenço do Bernardo Pires, né? E nesse lenço já está a bandeira vermelha no centro, né? Olha que interessante, pessoal. Em 1937, o Getúlio Vargas proibiu as bandeiras. Só tinha uma. Depois de 1937, a gente não tinha bandeira no Rio Grande do Sul. Quando é que foi a próxima oficial? Quando foi? Em 1966. Agora, recente? No ano que eu nasci. Né? E o que vai para o centro agora? Fica as mesmas cores. Não vai só o painel do Bernardo Pires. Vão também os... Vai em todos os outros, a contribuição de todos os painéis. E ali está escrito, né? Desde de 1891, liberdade, igualdade e humanidade. Isto é da Revolução Farroupilha, dos ideais de Mazzini do Ressurgimento. Não é do positivismo. Né? Então, isso graças ao Tito Livio Zambacari. Né? Perfeito. Rapidamente, professor Edson, o senhor vai para a Itália fazer uma exposição? Olha, você não imagina a alegria que foi lá dos italianos. Eu só não imagino o orgulho que eu fiquei quando soube dessa notícia. Eu sou de origem alemã, né? Só eu gostei de ser descendente italiano. Né? Hüttner. Mas assim, foi sensacional a ligação com eles, né? Eles mandaram uma foto melhor ainda do quadro. E agora, o ano que vem, entre junho e setembro, nós vamos fazer a exposição lá. E nós vamos mandar o nosso enviado especial, o Luciano Medina, para cobrir. Eu achei sensacional. Quando vai ser, professor? Vai ser esse ano, né? Agora, em junho. Agora, 2025? Isso. Né? Em junho? Em junho ou setembro. Eles mesmos que deram a data, inclusive, né? E aonde vai ser? Vai ser no Museu do Ressurgimento em Bolonha. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui no Itália Viva e eu vou fazer um desafio para essas duas mentes brilhantes. Nós vamos resgatar o direito romano, Dr. Ricardo, que eu sei que o senhor está escrevendo um belíssimo livro, e o professor, o nosso historiador, Edson Hüttner, nós vamos fazer uma conversa cruzada sobre esses dois pilares. Aceita o desafio? Aceito. Doutor Ricardo? Vamos junto. Estamos claro juntos. Que eu não tenho todo esse conhecimento de historiador. Não, mas sabe muito de direito. E nós estamos juntos com você, o nosso amigo do Itália Viva, desejando uma semana absolutamente saudável, serena e pacífica. Então, nosso próximo, Itália Viva.